trabalhar em rádio é algo assim extremamente gratificante, é gostoso, é apaixonante. Eu não seria o mais antigo dos radialistas. O mais antigo aqui em Lagoa Vermelha é o Alduíra Rodrigues Nepomuceno. Depois tem o Antônio Carlos Teles da Silva, o Nico. E daí na ordem, imagino eu, salvo o melhor juízo, vem o Ademar aí como um dos mais antigos na profissão. Eu comecei a trabalhar no rádio em 1968. Comecei como operador de som, que hoje não existe mais. Sonoplasta que diziam na época. Exatamente. Naquele tempo se chamava de sonoplasta. Comecei como sonoplasta, despretensiosamente, não tinha qualquer ambição. E depois, com o passar dos anos, depois de 2 anos trabalhando como sonoplasta, a direção da rádio resolveu investir em que eu fosse locutor. Relutei bastante porque eu era muito tímido, muito inseguro, mas diante da insistência do Alduíra Rodrigues Nepomuceno, que era o gerente da rádio, eu acabei, pouco a pouco, ir me moldando como um locutor. Depois como repórter esportivo, e por ali fui, trabalhei como discotecário. O discotecário era quem elaborava a programação musical. Naquele tempo nós tínhamos a programação musical que era elaborada, disco de vinil. Hoje não, hoje é tudo através de internet, com todos os recursos que dispomos hoje. Mas naquela época não, naquela época era disco de vinil. Então eu trabalhei como discotecário, trabalhei como, e trabalho ainda como locutor, repórter esportivo. A gente fez de tudo um pouco no rádio, Bruno. Tu comentaste que era muito tímido quando fez a entrada no rádio. E essa passagem até se tornar um grande radialista foi muito complicada? Não foi fácil. Para quebrar a timidez, para quebrar a insegurança. A insegurança é uma coisa que eu trago de berço. Sei lá qual a razão. Mas eu tinha uma insegurança muito grande. Até eu conseguir deslanchar, eu demorei um certo tempo. Sempre tive muito medo, sempre tive muito receio. Próprio da insegurança, mas pouco a pouco a gente foi se forjando, foi se moldando e graças a Deus a gente conseguiu se encaminhar aí na profissão. O rádio também ele traz vários episódios muito gostosos de se viver, muitas histórias cômicas. Gostaria de contar alguma história aí? Olha, eu vou contar alguns fatos assim interessantes. Um dos que mais me marcou, uma entrevista que eu realizei com Leonel Brizola, uma entrevista pelo telefone, de uma visita que ele fez ao Rio Grande do Sul, ele estava em Porto Alegre. Eu consegui realizar uma entrevista pelo telefone com ele, o Brizola, que era um dos ícones da política brasileira, um dos nomes mais consagrados da política brasileira. Foi um fato que me marcou bastante. Outro fato que me marcou bastante foi a transmissão da decisão da Copa do Brasil. Não lembro bem se 97 ou 98 no Maracanã, entre Grêmio e Flamengo. Foram 2 jogos. No primeiro jogo, no domingo, no Olímpico, naquele tempo era o Olímpico, não existia ainda a Arena, houve empate em 0-0. No segundo confronto, dali a 3 dias, na quarta-feira, no Rio de Janeiro, e nós fomos de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, o segundo confronto, e lá registrou-se empate em 2-2, onde o Grêmio acabou sendo campeão da Copa do Brasil. Nós transmitimos aquele jogo, foi algo que marcou profundamente a gente. Fatos engraçados, assim que eu me lembre, é um que eu já contei várias vezes e que nunca será demais relembrar, Bruno. Numa determinada ocasião, eu fui ler um convite para enterro e completamente desatento, desligado, né? Agindo mecanicamente, eu acabei dizendo assim que família tal tinha o prazer de comunicar o falecimento lá de um ente querido. Esse aí foi um fato que aconteceu comigo, muito engraçado e que me marcou bastante. Gostaria de falar mais alguma coisa, deixar uma mensagem a quem está nos assistindo agora, Ademar? Olha, para quem gosta do rádio, para quem aprecia o rádio, para quem tem a ideia, que tem o projeto de repente atuar no rádio, é dedicação. Isso vale para toda e qualquer profissão, para toda e qualquer atividade. Muito empenho, muita dedicação, muito comprometimento, muito esforço. Foram características que moldaram a minha atuação e que, graças a Deus, estou até hoje aí no mercado, Bruno.